Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai fazer a nossa última aula sobre medidas de tendência central, as que a gente precisa utilizar uma fórmula matemática, né, específica para encontrar seu valor, que seria a média harmônica. Antes disso, é interessante ver onde ela é necessária, né? Ela é sempre necessária quando os dados são pensados a partir que eles representem alguma taxa de variação. Então, por exemplo, velocidade ou consumo de alguma coisa. Elas são utilizadas quando eu preciso tirar a média desse tipo de valor, né? De um valor que represente uma taxa de variação. Então, a equação que nós utilizamos é essa daqui. Eu vou lá essa média. Esse n aqui é o número de unidades e o x aqui é o valor respectivo, né? Então vamos fazer uma conta, por exemplo. Calcular, nós temos um carro, por exemplo, ele vai da cidade A até a cidade B com uma velocidade de 30 km por hora. E da cidade B até a cidade C com uma velocidade de 20 km por hora. Bom, se a gente fosse calcular a média aritmética simples dessas duas velocidades aqui, para descobrir qual que é a média de velocidade, nós chegaríamos a um valor, vamos lá, aqui 30 mais 20, que daria 50, divididos por 2, que daria 25 km por hora. Mas, como a gente conversou no início da aula, esse não seria a forma de se encontrar a média desses dois valores, já que a velocidade representa uma taxa de variação ou uma taxa de consumo. Então a gente precisa calcular ela utilizando a média harmônica. Então como que a gente calcula utilizando a média harmônica então? Então vamos pensar aqui primeiro no denominador, né? A gente coloca as nossas duas velocidades. Então vai ser 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. E no numerador a gente vai ter o nosso número de dados, né? Então a gente tem dois dados aqui. Aqui nossa média harmônica. Daí a gente vem aqui para a calculadora, né? Vai ficar 2 divididos, vamos ver aqui, 1 divididos por 30, mais 1 divididos por 20. 0,083. A gente resolve essa conta aqui. Chegamos que a velocidade média é 24 km por hora. Uma questão importante é que tipo de informação que a gente utiliza para calcular a média harmônica, né? Sempre vai ser essas informações que a gente tem a taxa de consumo de alguma coisa, ou a taxa de velocidade de consumo de alguma coisa. Então, se a gente tem uma lista com esses dados, a gente consegue realizar a conta dessa forma. Então vamos pensar agora, se a gente tiver os dados agrupados, né? Vamos pensar que a gente tem um kit de beleza, que é distribuído para um conjunto de famílias, e a gente tem duas informações, né? O tempo de consumo e aqui o número de famílias agrupados, né? Aqui o número de famílias. Então, por exemplo, 4 semanas, vamos pensar assim, aqui 3 semanas,
8 semanas, por exemplo. E aqui a gente está agrupando as famílias, né? Nós temos duas famílias aqui, nós temos 6 famílias aqui e nós temos 4 famílias aqui. Então, se a gente for pensar no nosso N, né, que é o total de elementos da nossa série, a gente simplesmente soma aqui, vão ser 12. Então, vamos encontrar aqui a média harmônica para essa série agrupada. Então, vamos fazer novamente primeiro o denominador. Então, né, FI sobre XI. Então, Fx. 2 sobre 4, mais 6 sobre 3, mais 4 sobre 8. E aqui a gente vai ter 12. Então, vamos aqui, 12. Escolhi alguns números já para ficar mais simples. Então, aqui dá 0,5, mais 2, mais 0,5. Bom, vamos usar a cabeça aqui. Então, a nossa média aqui é de 4 semanas. Então, é isso sobre média harmônica. Até a próxima, né? Lembre que o importante para se escolher quais tipos de média que você vai usar, se é aritmética, tem os tipos, né? Conforme os dados que você tem no banco de dados. Você tem todo o banco de dados, se você tem eles agrupados, se você tem eles agrupados por intervalo. Mas o que vai diferenciar se você vai utilizar a média aritmética, a média geométrica ou a média harmônica é a natureza dos valores que você quer retirar a média. Tudo bem? Então não se esqueçam dessa questão que ela é fundamental. Caso contrário, como a gente viu aqui, por exemplo, se a gente se esquecer da natureza dos dados a hora que a gente for escolher o método para encontrar o valor central, né, da média aqui, ele vai dar muito diferente do que deveria dar, né? Ele não é mais adequado. Então, até a próxima.